Hora de Nossa Senhora do Desterro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, de que lei Jesus está falando? De que lei? O Senhor Jesus disse: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Abolir a lei? Como assim? O Senhor Jesus diz que não veio acabar com a lei. Mas o que é isso? O que ele está querendo dizer com isto? Meu prezado, minha prezada, você e eu conhecemos os 10 mandamentos, ou o decálogo. Os 10 mandamentos no Antigo Testamento, Deus o passou para Moisés, lá no Monte Sinai, como instrumento para o povo amá-lo e amar também o próximo. É uma aliança que Deus fez com o povo através do decálogo dos 10 mandamentos, naquele Monte Sinai. 10 mandamentos. Ora, veja só, para aplicar os 10 mandamentos, o que foi acontecendo? Para aplicar os 10 mandamentos, eles foram criando, vamos dizer assim, preceitos. Eles foram criando também mandamentos. Então temos os 10 mandamentos que vêm de Deus, mas os homens, para aperfeiçoar, seguir os 10 mandamentos, começaram a criar também outros mandamentos, que nós vamos tratar aqui de preceitos. Na época de Jesus, havia 613 preceitos. Olha só, 613 preceitos. Dos 613 preceitos, 365, quantos dias tem um ano? 365, então, veja bem. Dos 613 preceitos, 365 eram proibições e 248 obrigações. E para as mulheres existiam somente as proibições. Para as mulheres, somente proibições. O que aconteceu? As autoridades, os homens do templo, os sacerdotes, o mestre da lei, naquele tempo de Jesus, começaram a dar mais importância, a dar mais valor aos preceitos do que aos 10 mandamentos. Os preceitos começaram a ficar mais importantes do que os próprios 10 mandamentos. Você está entendendo? Criaram os preceitos para vivenciar melhor os 10 mandamentos, porém os preceitos, os mandamentos que eles fizeram, se tornaram mais importantes do que os 10 mandamentos. Assim a vida da pessoa não tinha tanto valor. O que tinha valor eram os ritos, as normas complicadas e difíceis para serem cumpridas. Eles aboliram os mandamentos dados por Deus, colocando em seu lugar preceitos criados por eles mesmos, com a finalidade de criar um sistema religioso
que ao invés de libertar, oprimia, excluía de maneira desumana, onde a lei se tornou mais importante do que a pessoa humana. É a idolatria da letra, a idolatria dos preceitos. Dava impressão que eram homens tementes a Deus, porém não eram. Eram idólatras, defensores de preceitos, de tradições humanas, e daqui surge o fanatismo religioso. Fanáticos pela tradição, fanáticos pela lei, fanáticos pelos preceitos. Eles tinham um zelo, meu prezado, minha prezada, eles tinham um zelo religioso obsessivo que os levava aos extremos da intolerância. No seu zelo excessivo, tornavam-se intolerantes. Quem não os seguia era totalmente eliminado. Por isso que o Senhor Jesus diz: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Mateus 5,17. Meu prezado, minha prezada, ser cristão não é mera questão de tradição, de costume, de ritos, de cumprir preceitos e obrigações. Ser cristão é, antes de tudo, uma relação viva de amor, empenho sempre renovado em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chamou a segui-lo. Esse amor vivo e sempre renovado é a única garantia de recebermos a salvação, de encontrarmos a porta aberta, e a porta é sempre o nosso Senhor Jesus Cristo.